Hoje, o nosso tema é foco nos resultados positivos. E vocês já vão comentar aí para mim assim: eu foco nos resultados positivos. Vamos que vamos. Foco total naquilo que nos traz esperança. Seja bem-vinda, Naidinha. Que bom ter você aqui. Então, vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 2. Vamos para esse texto maravilhoso de Tiago, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. E vamos fazer essa meditação a partir do versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver obra, porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, se algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes a coisa necessária para o corpo, que proveito virá dali? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus, e fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu que a tua fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas suas obras de fé, a sua fé foi aperfeiçoada. Tiago, capítulo 2, do 14 até o 22. Então, nesse texto, ele fala, que a nossa fé, às vezes a gente diz, não, eu creio que Deus está comigo. Eu tenho fé, eu acredito, Deus está comigo em todos os momentos, Deus não me desampara, Deus é maravilhoso. A gente fala isso com as nossas palavras e a gente declara que nós temos fé. Mas basta um tantinho assim, sair do nosso controle, sair da nossa, do que a gente imagina, para nós já jogarmos fora toda a fé. Por quê? Porque com as nossas atitudes a gente se preocupa, ficamos ansiosos, já pensamos no pior. Por exemplo, uma pessoa te faz uma ligação, aí você já imagina, você não viu aquela ligação, aí você já imagina que alguma coisa, uma pessoa inesperada, um familiar distante, ou um familiar que mora numa outra cidade, aí faz uma ligação no horário inconveniente, vamos dizer assim, que você não está acostumada. Você já pensa assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Será que alguém morreu? Será que alguém, enfim, se acidentou? A gente já pensa que o pior aconteceu. A gente não acredita que é uma boa notícia. É que a esposa dele está grávida e está tão feliz que me contou. É porque recebeu uma bênção. A gente já pensa num resultado negativo. Com as nossas ações, a gente mostra que nós não estamos focadas nos resultados, Eu foco nos resultados magníficos. Hoje o nosso tema é esse, resultados magníficos. Por quê, gente? Porque resultados, eles curam. Resultados, eles curam. Então, nós precisamos começar a olhar para as situações e não pensarmos já que o pior vai acontecer. O pior, não vai acontecer o pior. Por exemplo, uma coisa que acontece assim muito no meu contexto, a maioria das mulheres que eu ando, no movimento que eu faço parte, são mulheres casadas. E às vezes acaba que os nossos movimentos atrasam, porque a gente fica ali conversando, batendo um papo. E quando elas vão embora, elas dizem a seguinte frase, é unânime: meu Deus, deixa eu ir embora, porque quando eu chegar em casa, meu marido vai estar com a cara desse tamanho aqui pra mim. Eu já sei que eu vou ter que amansar a fera. E elas já começam a falar que vai estar um caos quando elas chegarem em casa.
E eu sempre corrijo e digo assim: você está criando isso. É isso que você está criando com o poder das suas palavras. Para de criar isso. Começa a imaginar que seu marido vai estar lá de boa, assistindo a TV dele, ou assistindo um filme. Vai ter até lavado a louça, ele vai estar lá de boa. Oi, meu amor, tava com saudade de você, como foi o seu evento? Você precisa sair mais assim, porque quando você volta relaxada, você volta feliz, você merece esse momento. E eu sempre falo para elas uma outra perspectiva daquela situação. E nós temos uma tendência muito forte a dizer que nós temos fé no cuidado de Deus, na proteção de Deus, na provisão de Deus, mas nós nos assustamos com facilidade. Basta uma coisinha para a gente já imaginar o pior, né? Seu chefe lhe chama lá na sala dele, você já imagina que é a demissão. O médico pede alguns exames, você já imagina que você está com a doença e é a pior doença do mundo. Então nós temos que tirar essa mentalidade negativa das coisas e criar resultados magníficos. E essa, inclusive, vai ser a tarefa de hoje. No decorrer do dia de hoje, você vai escolher 3 áreas que você quer ter um resultado magnífico. E você já vai agradecer por esse resultado como se eles já tiverem acontecido. Então, vamos imaginar, hoje amanhã eu preciso fazer um pagamento de um boleto. Então, eu já agradeço, Senhor. Muito obrigado pelo resultado magnífico do boleto X. Deu tudo certo, eu consegui. Então, você já vai agradecer por antecipação, porque você tem a certeza que Deus irá fazer, que Deus irá realizar. Eu tenho falado aqui para vocês, eu vou repetir, que aí você pensa, mas é tão maluco esse negócio de agradecer por antecipação, como se já tivesse acontecido. Mas reclamar por antecipação, então pode. Porque a gente fica reclamando de uma coisa que ainda não aconteceu. A gente fica se preocupando, a gente fica ansiosas, né? Quantas vezes você tem um compromisso para resolver no final do mês e hoje você já está preocupada, já está ansiosa, já está nervosa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou realizar? E já está dizendo para as pessoas que não vai dar certo, que você não vai conseguir. E com relação às coisas positivas, a gente tem essa dificuldade. Então, nesse dia, é um dia de você focar nisso, em 3 áreas onde você quer ter um resultado magnífico e você já vai ser grato. E também no decorrer desse dia, você vai observar as coisas inesperadas que acontecem. E para essas coisas inesperadas, você também vai imaginar que um resultado magnífico vai acontecer. Se alguém disser, eu preciso falar com você, você não vai imaginar o pior dos cenários. Não, você vai imaginar que é algo positivo, que é algo bom e vai ser grato a Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente sofre por problemas que não existem. A gente chora por coisas que não aconteceu. Nós alimentamos monstros na nossa mente. Nós alimentamos monstros no nosso coração. A gente, às vezes, a gente sofre por uma situação de uma forma tão ilógica. E quando a gente chega naquela situação, nem é aquilo. 97% das coisas que nós tememos, elas nunca vão acontecer. Ou seja, de todos esses medos que você tem alimentado aí na sua mente, apenas 3% tem a possibilidade de acontecer. Então, para de se assustar, para de alimentar esses fantasmas mentais. Eu lembro que no ano passado surgiu a oportunidade para mim comprar esse telefone, né, que é o iPhone, que é extremamente necessário para mim na área que eu trabalho. E ele é minha mão direita, né? Meu braço direito é esse iPhone. E surgiu a oportunidade para mim comprar uma condição maravilhosa de uma amiga minha. E ela ia me vender, sabe, parcelado e tudo. E eu fiquei muito tentada a comprar. Mas qual foi a minha preocupação? Eu imaginei. Ano que vem, Isaac começa a estudar. Então, além das despesas que eu já tenho hoje, eu vou ter despesas relacionadas à escola. Então, eu vou ter despesas de lanche, despesas de mensalidade,
festinhas, farda, e comecei a imaginar toda a despesa que eu teria no ano seguinte. E como as parcelas iriam chegar até esse período, eu fiquei ali um pouco ansiosa com relação a isso. E um pouco temerosa em relação a isso. E foi assim mais ou menos uma semana eu brigando com a minha mente, pensando se eu fazia, se eu não fazia. Até que eu decidi, eu disse, não, é um investimento, eu não estou fazendo uma despesa. Esse telefone não é para luxar ou para tirar foto aleatória, é para trabalhar, é para fazer dinheiro, é para melhorar a qualidade do meu trabalho. Eu vou colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Eu vou fazer porque eu sei que esse é um investimento que vai me trazer resultado. E eu tomei a decisão de fazer esse investimento, gente. E sabe o que aconteceu? Quando foi em janeiro que chegou o período de matrícula, a escola que o meu filho ia trabalhar me chamou para fazer um treinamento e fazer uma parceria com eles. E a escola de Isaac em janeiro, através de parceria, foi paga o ano inteiro. Então, Isaac, eu não estou pagando mensalidade de Isaac. Já está tudo resolvido, já está tudo pago. Então, isso é o que, gente? É o cuidado de Deus. Toda aquela semana que eu passei ansiosa, toda aquela semana que eu passei preocupada por algo que estava no futuro, foi completamente em vão. Foi completamente desnecessário. Então você também para de ficar ansiosa, preocupada. Imagina um cenário onde os resultados serão positivos, onde os resultados serão magníficos. E começa a criar isso com as suas palavras, e começa a criar isso com os seus pensamentos, com a sua gratidão, sabe? Então já imagina, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Vai aparecer, Deus vai providenciar, eu vou ser curada. Começa a colocar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos alinhados à sua fé, a essa fé que você diz ter, sabe? Mostre a sua fé através das suas obras. Essa fé que você declara ter no Senhor, ela é mostrada no seu cotidiano, quando a situação realmente foge do seu controle. Ninguém precisa de fé quando tudo vai bem. Quando tudo está do jeitinho que você imagina, não precisa de fé. Agora, quando as circunstâncias começam a se mostrar desfavoráveis, quando o mar começa a se agitar, aí você precisa manter o foco, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar na sua vida. E já se imagine com a vitória na sua mão, e já seja grata, e já haja de acordo com essa fé. Não alimente sentimentos de preocupação, não alimente ansiedade. Quando a sua mente começar a se perder nos pensamentos, traga ela de volta para a realidade, converse com essa dor, converse com essa ansiedade, converse com essa preocupação. Chega para essa preocupação e diz assim, ó: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus. Te acalma, alma. Te acalma, Carla. Te acalma, pensamento. Até hoje o seu Deus não te desamparou. Até hoje o seu Deus esteve com você. Então te aquieta, te acalma. Não temas, não desanime, não olhe para as circunstâncias. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Relaxa. Foca no que está dando resultado. Foca na voz que direciona o seu viver. Foca nele, porque ele está cuidando de todas as coisas. E começa a viver essa vida abundante de gratidão, porque ele está contigo. Ele está fazendo. Então muda essa mentalidade. E começa a alinhar os seus pensamentos, a alinhar o seu coração, a fé que você tem, que Deus está contigo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Começa a alinhar a sua mente, o seu coração, naquilo que vai dar resultado na sua vida. Sabe? Se você sabe, por exemplo, eu tinha certeza que comprar o iPhone para mim seria um investimento que iria me trazer resultado, mas o medo estava querendo me paralisar.
O medo de que lá na frente eu não conseguisse. Ele estava me atormentando no presente. Se eu tivesse deixado o medo me dominar, eu não estaria aqui hoje, gente. Eu não estaria aqui agora. Eu não estaria, esse telefone aqui não aguentaria o trampo do que eu faço. Eu estaria muito mais atrás. Então eu precisei enfrentar esse medo e eu usar a minha fé, a fé que Deus estava comigo, que Deus ia me fazer prosperar, que Deus iria me honrar e que tudo iria cooperar para o bem. Porque eu estava investindo no reino. Ao comprar esse iPhone, eu não estava investindo em mim somente. Eu estava investindo no reino, porque eu iria usar ele para o reino. Sabe? Então comece a entender isso. Haja por fé. Faça o que precisa ser feito. Pare de alimentar esse medo no seu coração. Ouça a voz da direção do Senhor. Se o Senhor falou, Ele está falado. Se o Senhor está contigo, hoje a minha pergunta é: Deus, Tu está comigo agora, nessa situação? É isso que o Senhor quer? Eu quero a Tua direção. Porque eu sei que se o Senhor disser, dentro da fornalha o fogo não me queima. Eu sei que se eu passar pelo fogo, ele não me queimará. Se eu passar pelas águas, elas não me afogarão. Não me afogarão. Então eu preciso de quê? Eu preciso somente da tua direção. Eu preciso somente ter a certeza que o Senhor está comigo, aprovando as minhas decisões. Porque eu sei que se o Senhor está comigo, se eu estou investindo no teu reino, a recompensa, ela é certa. A recompensa, ela é certa e os resultados magníficos também. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E todo o resto, Senhor, Deus, o próprio Deus, ele se encarrega de resolver. Existem pelejas que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: nesta peleja não tereis de pelejar. Estais quieto e vedes o livramento do Senhor. Existem batalhas que você insiste em lutar, que não é para você estar lutando, é para você sentar e assistir o livramento do Senhor. E ver o próprio Deus tomando o controle da situação e resolvendo por você. Ontem foi interessante que eu fiz uns planos, né? Sentei aqui, peguei minha agenda e fiz um plano, fiz um projeto e disse assim: vou resolver essa situação, é agora. E escrevi aqui as minhas anotações e escrevi um calendário do que eu iria fazer naquele dia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entrar em contato com A, com B, com C. Vou fazer, vou acontecer e hoje eu resolvo essa situação. Gente, sabe o que aconteceu? 10 minutos depois me deu uma enxaqueca tão grande, tão forte, mas tão forte, que eu passei a manhã, foi deitada e que eu não executei nada do plano que eu tinha desenhado. Não executei nada. E aquilo, enquanto eu estava ali deitada, eu disse: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não deixa eu fazer? Olha aí o que aconteceu. Eu planejei, eu organizei, eu anotei. E aí fiquei assim, não consigo nem olhar pro celular. Quem dirá fazer as coisas que eu falei que ia fazer, que eu imaginei. Porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Existem momentos que é momentos de você olhar, observar e ver Deus fazer. E às vezes é difícil para nós esse tempo, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a estar ali à frente, fazendo. E aí depois a gente diz: ó, foi na força do meu braço. É porque eu sou boa, é porque eu sou sábia, é porque eu sou forte, é porque eu sou resiliente. E tem momentos que Deus, ele nos abate, Deus nos permite passar por momentos de dores para mostrar que não somos nós, mas que é Ele, que é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se tem algo que eu tenho aprendido de Deus nesse tempo, é isso. A depender dele, é dizer assim: Senhor, a Carla, ela é massa, ela tem muitas habilidades, ela é muito forte, ela é muito resiliente, ela é cheia de talentos. A Carla, ela é isso. E eu sei que eu sou, porque o Senhor me fez assim. Eu sei da minha identidade.
Mas a Carla, sem a presença, ela não vai para lugar nenhum. A Carla, sem a unção, não vai para lugar nenhum. Se não for o Senhor na minha vida, todas essas habilidades, todos esses talentos, tudo isso é em vão. Não vai para lugar nenhum. Basta uma dor de cabeça para Carla parar. Porque ela é dependente do Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Então, no dia de hoje, você vai escolher 3 áreas e você vai escrever: muito obrigado, Senhor, pelo resultado magnífico e vai escrever o resultado magnífico à frente. E depois, você, se acontecer durante o seu dia, alguma situação inesperada, algo que não espere, um chefe te chama para conversar, uma ligação, eu não sei, qualquer coisa inesperada, ao invés de você se assustar, você ficar apavorada, já pensando no pior, pelo contrário, você vai imaginar que naquele momento vai acontecer a melhor coisa que poderia acontecer naquela situação. Você vai imaginar isso, você vai usar a sua fé e você já vai agradecer pelo resultado magnífico. Exemplo, você foi chamado na escola do seu filho. Ao invés de você imaginar o que foi que aquele menino já aprontou na escola, ai meu Deus, aí você já começa a sofrer por antecipação. Você vai fechar os seus olhos. Ele deve ter ganhado um prêmio de melhor aluno da escola. Obrigado, Jesus, porque o meu filho é o melhor aluno da escola. E é isso que você vai fazer. É loucura? É. Para o mundo, as coisas espirituais muitas vezes parecem loucura. Mas nós vamos agradecer. Certo? Bora lá. Deus abençoe vocês.